então, sequência no estudo que nós estamos fazendo do Gaura Lila. Então, até agora nós, nesse estudo do Shikshastakam, que são os 8 versos deixados por Chaitanya Mahaprabhu, nós já fizemos 2. O terceiro, uma parte foi feita na semana passada, e agora Prabhu vai continuar com esse terceiro verso do Shikshastakam. Você pode ler o verso dele, por favor? Sim. Om Trinadapi Sunichena Tarodapi Sahishnuna Amanina Manadena Kirtania Sadahari. A tradução? Tradução. Deixa eu ver aqui, peraí. Segundo. Ai, peraí. Deve-se cantar os santos nomes do Senhor em um estado de espírito humilde, considerando-se inferior à palha da rua. Deve ser mais tolerante do que uma árvore, destituído de todo o sentido de falso prestígio, e deve-se estar pronto para oferecer todo respeito aos outros. Em tal estado de espírito, os santos nomes do Senhor Supremo podem ser cantados constantemente. Então, nós, no momento anterior, nós havíamos entendido, ok, que esse verso, né, a exigência desse verso, requer que a pessoa, o candidato, né, ou a alma interessada nesse tema, nessa senda ou nessa realização, ou seja, a alma que adquiriu o conhecimento védico, a perspectiva védica, a alternativa védica e colocou na sua receita pessoal esse ingrediente e está metabolizando esse ingrediente, ou seja, elaborando esse ingrediente como parte como parte da sua estratégia de autorrealização. Então, eventualmente, ele depara-se com essa situação aí que nós temos diante de nós, que é essa instrução, na verdade, esse mantra, seria aí essa oração, é, na verdade, um fragmento de um quebra-cabeça que nós estamos, assim, buscando entender para colocar esse fragmento, essa peça dentro do contexto que formaria um mosaico, né, que daria a nós uma ideia geral daquilo que nós estamos fazendo, ou daquilo que nós estamos assimilando, para então nós tecermos a consideração de que essa pista, ou seja, essa orientação, esse caminho, procede, é seguro, ou se nós deveríamos então alterar a nossa rota e buscar aí uma outra direção para nossa experiência de vida, porque afinal de contas, independentemente do que você a decisão que você vai tomar, você ainda continuará existindo, né? E continuar existindo significa que você ainda terá um grande problema diante de si, que é o problema da existência em si. E você terá que equacionar isso de uma forma ou de outra. Nós podemos fazer isso nos entorpecendo, ou seja, nos anestesiando com a ilusão, né, que dá uma sensação falsa de solução, ou então nós podemos encarar a realidade do fato de que nós temos um problema existencial diante de nós e utilizar o nosso recurso, que é a nossa capacidade inteligente de entender as coisas, de buscar compreender as coisas e aplicar algum princípio de compreensão. Então, esse é o quadro geral, né? Os sábios têm um aforismo, que é uma metáfora que eles utilizam, que se chama Vakanda Nyaya, que é a lógica da ilusão. E eles dão o seguinte exemplo: o coelho está fugindo da raposa na floresta e, eventualmente, ele não encontra nenhum buraco onde se esconder. E o coelho, então, percebe que a raposa está chegando cada vez mais perto e que as chances
dele ou do coelho de sobreviver são muito pequenas. Então, finalmente, o coelho usa uma técnica impressionante. Ele para de correr, encolhe-se e vira praticamente uma bolinha de pelos, paradinha, diminui o ritmo do coração a quase zero, baixa a sua pressão sanguínea, refrigerando o corpo. Então, toda a estrutura do corpo fica parecendo que, né, ele estivesse morto. Ele está morto. Alguns animais não se alimentam de animais mortos por alguma doença ou por algum evento antinatural, porque, por segurança, eles só se alimentam de animais que eles mesmos abatem. Então, o coelho, nessas circunstâncias, quando ele, então, para de bater o coração, ele desacelera o ritmo do coração, ele relaxa profundamente. O sistema neurológico entra numa espécie de hibernação. Então, o coelhinho praticamente dorme. Ele praticamente entra num comazinho induzido, bem suave, e ele tem a sensação de que os problemas deles terminaram. Porque, como ele fecha os olhos e comprime os músculos, ele não vê mais o problema, ele não está mais tenso, então ele relaxa profundamente. E nesse sentido, nesse momento, ele então faz a seguinte conclusão: meus problemas terminaram. Por quê? Ele não vê mais o problema e o sistema nervoso dele está relaxado. É exatamente isso que as drogas ou a ilusão produz sobre nós. Tanto pode ser droga, ou tanto pode ser a ignorância, tanto faz, ambos matarão da mesma forma. Porque ambos produzem sobre nós a sensação de que o problema da existência acabou. E aí, com isso, nós vivemos uma vida anestesiada e, no final das contas, a raposa vem e devora o coelhinho. Ou, no final das contas, a morte vem e define, o destino final daquela pessoa, daquele ser que usou essa técnica para evitar o problema real, que é o problema da existência. Então, para evitar esse problema técnico, que é o Makanda Nyaya, ou a técnica do coelho na floresta, nós estamos, então, admitindo que nós temos um problema existencial e estamos aplicando aí algumas técnicas para resolver esse problema. E, dentre elas, as técnicas védicas ou os sistemas védicos de autorrealização parecem ser bastante promissores, tanto do ponto de vista da sua espiritualidade, enquanto processo de meditação, como na sua tecnicidade enquanto sistema filosófico bem definido. Dentre eles, está aí os 8 mantras, ou os fragmentos deixados por Chaitanya Mahaprabhu, que nós estamos analisando para verificar a consistência deles e também como é que nós poderíamos aplicá-los em nossa vida pragmática, de tal maneira que eles, então, oferecessem a nós resultados efetivos na nossa busca de autoconhecimento, certo? Então, contextualizado aí esse ponto, vamos ao verso. Os santos nomes do Senhor Supremo devem ser cantados, o santo nome está no singular, deve ser cantado em um estado de espírito humilde. Lá no finalzinho do verso, do mantra, vai estar a seguinte orientação. Em tal estado de espírito, o santo nome do Senhor pode ser cantado constantemente. E por que, afinal de contas, nós quereríamos fazer isso? Porque, afinal de contas, nós deveríamos fazer isso? Porque, afinal de contas, essa orientação seria, afinal de contas, relevante? Porque uma pessoa deveria entoar os santos nomes do Senhor Supremo constantemente? Qual deveria ser essa função? Por que deveria ser assim? Qual é a justificativa para ser assim? Tá? Por que a gente simplesmente não faz orações espontâneas? Tem pessoas que falam, mas eu não preciso ficar repetindo um mantra, uma oração. Eu, quando quero falar com Deus, abro meu coração e falo com Deus. Bom, em tese, isso funciona caso a outra pessoa do outro lado esteja disposta a ouvir. Não é só porque eu quero falar com Deus, é que, naturalmente, essa relação já se estabelece automaticamente. E se eu não for uma pessoa amável ou interessante, a ponto, ou sincera o suficiente, de repente,
a ponto de que essa relação se dê automaticamente, né? Porque pode ser uma pretensão também, né, da pessoa. Partir do princípio de que, quando eu quero falar com Deus, fecho os meus olhos e tal, e estou falando. Tá mesmo, né? Assim, do ponto de vista dela, sim. Mas e a outra pessoa? Entra na operação, a outra pessoa está sempre lá, disponível, obrigatoriamente, para ouvir, né? A outra pessoa tem direitos, ela tem sentimentos, ela tem, digamos assim, ela tem a liberdade de também poder, por exemplo, não querer, né, ouvir ou não estar disposta ou disponível para ouvir a pessoa por algum motivo, pode ser pessoal. É você, por exemplo, aí eu volto naquela questão do WhatsApp, o WhatsApp das sombras, né? Aquele pontinho cinza que você deixa lá, aquele WhatsApp tenebroso, né? Assim, que onde você se esconde atrás das sombras, né? Na névoa da escuridão cinza, que é assim, sabe, a bomba de Hiroshima, quando subiu, fez uma poeira cinza. Né? Você que está envolvido nesses processos enigmáticos, você faz isso por que você faz isso? Você faz isso porque você não quer ser incomodado por pessoas, não é? Que supostamente se acham no direito de incomodar você ou te perturbar, não sei, por algum motivo. Né? Você quer se esconder. E por que você quer se esconder? De repente, porque você tem privacidade, você quer preservar a sua privacidade, ou então, né, pode ser também que você esteja, né, assim, interessado em manter-se no oculto por algum motivo também oculto. Aí quem é que vai saber, né, o que se passa na mente da criatura humana? Só se fizer uma verificação personalizada, aí dá para saber. Mas a questão é que se você não quer falar com uma pessoa, você simplesmente a ignora. Você simplesmente faz de conta que ela, né, assim, não existe para você. Você pode até ouvi-la, você pode até visualizar a mensagem dela, mas pode ser que você não esteja disponível para aquela pessoa. Né? Vou imaginar aí o caso de uma pessoa, não é, que deve para você, né? Ela deve lá, vamos dizer, R$ 100. Mas ela, assim, por acidente do destino, né, por acaso, esqueceu disso daí. Olha só, que peninha, né? Que judiação, que pobrezinho. Esqueceu. Acontece, né? O mundo é tão cheio de preocupações, cheio de coisas, né, para fazer, e ela, pobrezinha, esqueceu desse detalhe. Mas ela quer ainda continuar sendo sua amiga querida, sua pessoa próxima, sua pessoa íntima. E, eventualmente, ela pede um pouquinho mais. Aos poucos, você vai percebendo que você não está na pauta dessa pessoa como uma pessoa querida. Você está na pauta dessa pessoa no mundo dela como uma pessoa querida dentro do mundo dela. Porque ela não corresponde à sua necessidade, ela não se preocupa com você, com o que você precisa. Ela precisa de você no mundo dela. Chega um momento que você percebe isso e você faz o seguinte: a pessoa liga ou a pessoa manda uma mensagem, então você já sabe, mais ou menos, você desconfia que aquela pessoa não quer, né, assim, ela não tem uma relação muito honesta ou verdadeira com você. Então, você simplesmente não a negligencia. E como saber disso, né, em relação à nossa relação com o Senhor Supremo? Como saber que nós, né, assim, temos essa relação de sinceridade e de conexão absoluta? Mas eu sinto isso. Bom, para isso, para conferir isso daí, nós precisamos saber como funciona a cabeça da outra pessoa, né? Como é que funciona o outro ser. Em via das dúvidas, eu não vou, pelo menos a princípio, partir do princípio de que a minha conexão já está automaticamente estabelecida. Eu não vou partir desse princípio. Eu vou partir do princípio de que pode ser que, devido ao meu estado de condicionamento, ao meu estado egocêntrico enquanto ser humano, pode ser que em alguns momentos eu tenha atitudes ou ações que possa eventualmente, não é? Afinal de contas, ninguém é perfeito, eventualmente criar algum mal-estar ou alguma desconfiança em relação à minha pessoa, à minha personalidade. Isso pode acontecer. Eu vou partir desse princípio. Outra coisa, então, isso é o quê? Simplesmente um ato de humildade perante a possibilidade de que você não seja uma pessoa qualificada o suficiente ainda, pelo menos, para ter essa conexão direta. Tá? Então, a gente não vai partir desse princípio. Então, nós vamos considerar, né, a possibilidade de que nós sejamos, eventualmente, alternados na nossa condição emocional. Né? Vamos colocar dessa maneira.
Jesus, certa vez, perguntaram para ele como é que se deve fazer uma oração, né? Qual é a natureza da oração e como é que se deve fazer, né, uma oração. Bom, ele deixou um mantra, né, que foi uma oração base, uma oração padrão, que é a oração do Pai Nosso. Então, essa oração, ou esse mantra base, quem deixou foi ele, como modelinho a ser seguido pelos demais, de forma que ela pudesse, então, com esse modelinho padrão, essa oração padrão, tivesse aí um modelo, que seria, no caso, como se fosse uma senhazinha, que com essa senha você já aumenta a probabilidade de uma conexão. Quando essa senha ela é oferecida por uma pessoa autorizada, então as autoridades tendem a reconhecer esse selo como sendo autorizado. Então, a oração do Pai Nosso é basicamente um selinho autorizado que a pessoa que utiliza melhora as condições dessa conexão com esse ente supremo, né? O Pai Supremo. Então, agora, em outra ocasião, também foi perguntado a ele qual seria a natureza da oração, né? Como é que seria a natureza da oração? O enigma por detrás da oração. Como é que as orações são ouvidas ou atendidas? Como é que funciona o mecanismo da oração? Ele deu o seguinte exemplo para contextualizar. Naquela época, né, naquela região ali, é assim, o contrato social das comunidades era assim. Por exemplo, se você morava numa outra cidade, viajar naquele período não era uma... Assim, você vai viajar, por exemplo, aqui nós estamos Rio-São Paulo. São aproximadamente 5 horas de ônibus, né? 50 minutos, 1 hora de avião. Mais 5 horas de ônibus, a pé, pode colocar aí 2, 3 dias, né? Então, naquele período, as viagens todas eram feitas a pé, basicamente. Então, uma pessoa para visitar um parente que morasse no Rio de Janeiro, por exemplo, demoraria 2 a 3 dias caminhando para chegar. Os viajantes eram peregrinos e viajar a longa distância era realmente uma experiência bastante desconfortável, né? Uma experiência desconfortável. E havia um contrato social que determinava o seguinte: independentemente se é meu parente ou não, todos nós somos uma comunidade só, somos parentes entre si. Então vamos supor que uma pessoa está vindo visitar o meu vizinho e não a mim, mas chega até a minha casa, é à noite, né? Então eu tenho o dever moral de receber esse peregrino por 3 dias na minha casa, alimentá-lo e só então pedir para ele continuar a viagem. Então eu tinha a obrigação de hospedar por 3 dias pelo menos qualquer pessoa, qualquer visitante que passasse pela minha casa e pedisse abrigo. Então esse era o contrato público. Todo mundo exercia esse comportamento na comunidade. Então era muito comum isso daí naquela época. Hoje em dia a gente tem o Airbnb, né? O sistema de hospedagem, tudo isso. Mas naquela época era assim. Então, Jesus deu a seguinte metáfora para a pessoa que perguntou como é a natureza da oração. Então, eu só contextualizei aí, historicamente, aí, culturalmente, para vocês entenderem a metáfora de Jesus, né? Ele diz: imagina que você está em casa, é noite, e chega um parente distante, né? E você não tem pão em casa, e você também não tem farinha. Você foi pego assim, numa situação desprivilegiada, você foi pego despreparado. Mas você tem que alimentar o seu peregrino, né? Ele veio de longe, possivelmente está com fome, cansado. Você não deve deixá-lo sem comer. Então, o que você faz? Você vai ao seu vizinho, bate na porta do vizinho e diz: fulano, vizinho, eu preciso de pão. Por favor, conceda-me pão. O vizinho dentro da casa, é noite, é madrugada. Logicamente, vai se incomodar, eventualmente pode se incomodar com essa interferência. Então, o seu vizinho diz de lá de dentro: por favor, vá embora, deixe-me em paz, vamos dormir, amanhã nos falamos.
Porém, você está com um problema que transcende ao tempo do amanhã. Você precisa dele agora. Então, o que você faz? Bate de novo e diz: vizinho, eu preciso de pão, por favor, socorre-me. E na medida em que você vai insistindo, insistindo, finalmente, o vizinho sai, levanta-se, oferece o pão, entrega o pão e diz: vá em paz e deixe-me em paz. É assim que os vizinhos se tratavam naquele período. Pelo menos essa foi a descrição, né? Então, você então consegue o pão que você quer, né? Que pai é pai que, tendo filho pedindo pão, lhe dará pedra? Batei e você receberá. Insistir e você conquistará. Essa é a natureza da oração. Batei, 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 até que você consegue o resultado do seu desejo ou da sua necessidade. Então, as orações, os mantras, eles têm que ser insistentes, porque a nossa sinceridade é fragmentada, a nossa sinceridade é bipolarizada, a nossa sinceridade é egocêntrica, a nossa sinceridade é apenas até onde aquilo nos interessa ou aquilo nos importa. É muito comum, por exemplo, que as pessoas procurem a religião ou busquem Deus em momentos de aflição. Ó, meu Senhor, a você que está aí, você que tem tudo, você que tem o poder, você que é o meu Senhor, me ajuda, me socorre. Você que tal, criou tudo, agora que você me criou, você também tem que me ajudar e tal. Então a pessoa vai insistindo nisso daí até que eventualmente ela consegue, né? É o objeto do seu desejo e alivia-se dos sofrimentos. E assim que isso acontece, ela então se esquece de Deus e vai para aquilo que realmente interessa a ela. É como uma criança, né? Imagina uma criança, né, no pátio da família, da casa da família, brincando. Ele não está pensando nos pais, ele não está pensando na mãe, ele está pensando nos brinquedos, na distração, ele está se divertindo ali com o mundo dele. De repente, lá fora, ele ouve o barulho de alguém oferecendo sorvetes, picolés, pipoca, que seja alguma coisa que seja do interesse dele. Sorvetes, né? Normalmente, né, assim, aquele que está vendendo sorvete vai fazer algum barulho para chamar a atenção, né? E a criança imediatamente desperta o interesse dela pelo sorvete e aí sim lembra-se dos pais, lembra-se da mãe ou lembra-se do pai. Porque ao lembrar-se do pai, a carteira vem junto e o acesso ao objeto do desejo também. Então, ele vai se lembrar do pai nessa hora. Aí vai ao pai: papai, compra para mim um sorvete. Então, o pai vai com a criança e compra o sorvete. Imediatamente, quando a criança tem o objeto do desejo diante de si, se esquece do pai e foca naquilo que é interessante para ela. Essa é a natureza das crianças. Naturalmente, elas são egoístas, egocêntricas, elas vivem num mundo muito particular delas. Isso é absolutamente tolerável porque elas estão em formação intelectual. Elas ainda não conseguem fazer a dinâmica, né, do coletivo. Elas são hiperfocadas nelas mesmas e o mundo todo está ali para servi-las, está à disposição delas. E nós o fazemos por amor, né, aos nossos filhos, às nossas crianças. Mas a realidade é que, né, o egocentrismo faz parte da característica natural do desenvolvimento intelectual de uma criança. Semelhantemente, nós, almas condicionadas, infantis e egocêntricas, normalmente pensamos no Supremo ou levamos a sério essa meditação no Supremo quando o assunto é interessante ou quando desperta o interesse para aquilo que nós precisamos ou para aquilo que nós queremos. Então, no momento em que nós obtemos aquilo que nós queremos ou desejamos, imediatamente desfocamos do Supremo e focamos naquilo que é o objeto do nosso prazer, da nossa satisfação. É por isso que, às vezes, um objeto de desejo demora-se a ser alcançado ou ser obtido, justamente que é para também amadurecer a alma na sua capacidade de manter o foco por um pouco mais de prazo, né? Por um pouco mais de tempo, porque assim que ela obtém o objeto do desejo, naturalmente, a inclinação é ela esquecer-se do absoluto, esquecer-se do Supremo e focar, né, no seu mundo particular individualizado, que tem um prazo de validade, né? É bem definido no tempo, e depois volta tudo de novo, começa todo de novo o processo. É semelhante a enxugar gelo. Sabe como é enxugar gelo? Você pega uma barra de gelo, né? Imagina um bloco de gelo.
Aí você vai lá com um paninho, enxuga, né? Aí ele fica assim sequinho. Daí depois você olha de novo, tá molhadinho. Aí você fica ali, vai enxugando o gelo. Isso é o samsara. Samsara significa enxugar uma barra de gelo. Então, onde você vai com esse processo, só Deus sabe. Mas a tendência é a repetição contínua, tá? Outra coisa, então, como nós temos essa característica, essa tendência de sermos fragmentados na nossa relação com o Supremo e sermos tendenciosamente, às vezes não necessariamente por vaidade pessoal escancarada ou declarada, mas por ignorância da infantilidade da existência, esse é o nosso comportamento padrão geral, né? Então, a gente tem uma tendência de se esquecer com facilidade ou se afastar com facilidade, porque nós temos uma inclinação dessa forma. E outra coisa, nós temos que lembrar também o fato de que nós moramos no planeta Terra e o planeta Terra tem uma lua, né? E essa lua, ela é bifásica, bifásica. Ela tem duas fases bem definidas, fase escura e a fase brilhante. Em sânscrito é Krishna Paksha e Shukla Paksha, que significa lua crescente e lua minguante, tá? Então, na lua crescente, como a lua ela influencia gravitacionalmente a Terra, as águas na Terra, porque devido à gravidade ela puxa os elementos para cima, e a água é um elemento volátil, porque a água evapora, ela sobe com facilidade, né? Você vê que, né, dos elementos que sobem para o céu, a água é o elemento predominante. Eventualmente, tem lugares que chove, tem lugares que chove cobras, tem lugares que chovem pequenas rãs ou até peixes. Tem lugares que caem do céu peixes, pequenas cobras, rãs. É muito comum esse fenômeno, porque tem um processo aí físico que os ovos sobem e devido a uma certa temperatura lá, eles germinam lá em cima e caem no chão, não é? Dessa forma bem interessante aí. Mas são fenômenos raros. Normalmente o que cai do céu é água. Então a água é volátil, ela se evapora, ela sobe. Então, devido à gravidade, a água sobe. O nosso corpo é formado de muita água, nosso corpo é bastante líquido, e o nosso cérebro é basicamente 95% água, né? Assim, a quantidade de matéria chamada bariônica, né, ou matéria tangível, é bem pequena, só 5%, basicamente. Então, tem muita água. O que acontece, então, com o fato de a Lua afetar as águas no planeta Terra devido à força gravitacional, que é uma das 4 forças das, né, constantes universais, que são as forças fundamentais que regem ou estruturam todo o universo, que é a força gravitacional, ela puxa as águas, ela altera as funções das águas. Por isso que nós temos maré alta, maré baixa, tempestades, tudo isso daí, devido à gravitação da Terra, exercida sobre ela pela força gravitacional da Lua. Então, mexe com a nossa cabeça, né? E nos deixa assim. Mexe com a nossa cabeça e nos deixa assim. Como? Bipolares. Assim, sobe e desce, up and down, para cima, para baixo. Bom humor, mau humor. Bom humor, mau humor. Né? Assim, fede mais, fede menos. Fede mais, fede menos. E por aí vai. A vida vai assim dessa forma, bipolarizada, fragmentada, aos pedacinhos, né? Formada aos pedaços, né? Então, assim, eventualmente, as pessoas ficam completamente, né, assim, desconcertadas ou desconstruídas com essa inconstância, essa fragmentação contínua, que elas, então, se sentem completamente despedaçadas e se perdem em si mesmas numa realidade que nós chamamos de loucura, literalmente, né? Essas pessoas precisam ser medicadas e, eventualmente, elas precisam ser aprisionadas em lugares para onde elas não poderão machucarem a si próprias ou a outros, devido a essas bipolaridades que acontecem aí. Alguns governos, durante a fase da lua cheia, colocam uma porcentagem a mais de assistentes sociais para combate ao suicídio e também
alguns governos colocam mais policiais na rua para o combate de crimes passionais, devido ao uso de drogas, uso de álcool, porque as pessoas consomem mais drogas e álcool nesse período que a Lua está muito forte, exerce uma grande pressão gravitacional sobre as águas, mexe com a cabeça das pessoas e elas vão que vão, e aí o resultado disso é um grande desastre, aumenta o índice de crimes passionais, o índice de... Os crimes passionais são aqueles crimes que a pessoa faz em momentos de loucura, depois se arrepende, né? E também tomam decisões que depois se arrependem nesses momentos aí, tá? Então, o índice de suicídios é muito alto nesses períodos também. Então, a coisa vai dessa forma, que a Lua vai fazendo, né, o trajeto dela ao redor da Terra e vai gerando essa inconstância, essa fragmentação aí. E esse movimento gera sobre o psique, gera sobre a condição humana uma situação desfavorável em que ela não consegue ter paz interior, né? Não consegue ter uma intimidade de felicidade, de paz interior. Então, qual é a técnica, qual é o modelo utilizado para se resolver esse problema técnico, né, da questão dessa idiosincrasia aí? Quando eu trabalhei numa empresa de seguros e nós praticamente éramos vendedores de seguros, né? E havia um livro de um escritor bastante conhecido, famoso, chamado Og Mandino. E ele, né, é como se fosse o abecedário ali para todas as pessoas que queriam aprender a vender. E uma delas a principal delas era vencer as bipolaridades do mercado. Um vendedor, ele nunca deve se emocionar quando o mercado está muito baixo ou quando o mercado está muito alto. Ele deve manter uma constância, porque no final do mês, a constância vai dar um resultado muito mais efetivo que acompanhar o entusiasmo do mercado no alto ou a depressão do mercado no baixo. Ele deve manter-se constante. Então, essa constância em sânscrito chama-se stira, que é uma das qualidades principais dos sábios, que é a determinação, manter a constância. Então, o processo de entoar mantras constantemente tem a ver com o tratamento oferecido para equalizar ou calibrar a nossa mente bipolar, fragmentada, aos pedacinhos, sem essas conexões lineares. Então, esse exercício da continuidade tem a ver, primeiramente, com a estabilidade mental, a estabilidade emocional, a maturidade mental, a maturidade emocional. Um ser maduro emocionalmente, um ser estável emocionalmente, é um ser muito mais, vamos dizer assim, ele é muito mais apreciável do ponto de vista da sua verdade pessoal, do seu caráter pessoal, né? Quando você, por exemplo, se relaciona com uma pessoa que tem uma certa capacidade de autocontrole emocional, uma capacidade de diálogo, você se sente muito mais seguro em lidar com essa pessoa, porque você sabe que problemas que surgirem resolver com um diálogo, justamente pelo fato, não é, de que essa capacidade de diálogo está presente, tá? Então, quando você lida com uma pessoa que se emociona muito facilmente, que se desestabiliza emocionalmente muito facilmente, que, sabe, cria fantasias na cabeça para viver emoções tempestuosas, quando você lida com pessoas assim, é muito desagradável, porque você não tem a segurança de dialogar com aquela pessoa, já que ela vai obter informações para gerar sobre si aquilo que exerce sobre ela uma adrenalina, que são as emoções. Então, essa pessoa vive de emoções, essas emoções são instáveis, então tudo fica instável, é desconfortável, é desagradável lidar com uma pessoa assim. Se você é uma pessoa desequilibrada emocionalmente também, então vai vir aquele rebu, né? Então, são duas pessoas totalmente desequilibradas emocionalmente se relacionando. Mas se você é uma pessoa equilibrada emocionalmente, normalmente, lidar com pessoas desequilibradas emocionalmente é desconfortável. Então, qual é a tendência? Evitar pessoas assim. A tendência de uma pessoa equilibrada é evitar pessoas desequilibradas, né? Ou então,
quando uma pessoa desequilibrada está diante de uma pessoa equilibrada e educadora, né? Então essa pessoa desequilibrada também pode evitar essa pessoa educadora, porque o que ela quer é caos. Ela vive de emoções caóticas e um educador vai colocar ela em equilíbrio. Então ela vai fazer o quê? Fugir do educador, porque ela quer o caos, viver a emoção, a adrenalina, a força emocional. E o educador, ele está mais ou menos habilitado em lidar com essa idiosincrasia, essas duplicidades. Então ele vai querer mais preparar a pessoa para que ela fique bem, para que haja um diálogo, né, coerente, ou então ela vai simplesmente evitar. Eu acredito, racionalmente falando, que Deus teria total liberdade de agir assim, né, com pessoas desequilibradas, com pessoas emocionalmente instáveis, ok? Eu acredito que, assim, por observação simples, natural e por uma questão de inteligência pragmática, que essa pessoa, havendo essa pessoa, esse ente, essa pessoa suprema, essa pessoa Deus, sendo essa pessoa equilibrada, ela vai ter duas atitudes, tá? Ou ela vai evitar pessoas desequilibradas emocionalmente, ou ela vai educá-la. Né? Então, em se tratando de Deus, em se tratando de uma pessoa que tem a responsabilidade da criação, é bem possível que ela tenha uma inclinação muito maior para nos educar do que nos evitar. E muito embora, em alguns casos, nós somos evitáveis. Não há nenhuma necessidade de que esse ser se sinta obrigado a nos atender se nós somos pessoas evitáveis. Tem pessoas que são evitáveis, né? Então, essas pessoas são evitáveis. Agora, se essa pessoa é simplesmente inocente devido à sua ignorância, né? Se ela é simplesmente infantil devido à sua ignorância, então é possível que o Senhor Supremo, o Criador, não as evite, mas as eduque. Tá? Então, na medida em que uma pessoa aprende ou se submete ou coopera com o sistema de educação, o educador sente prazer em educá-la ou desprazer em educá-la. Uma alma rebelde, orgulhosa, temperamental, dominadora, tempestiva, é desagradável ensinar uma pessoa assim. Tá? Agora, uma pessoa que é atenciosa, que procura aprender por si mesma e coopera com o processo de aprendizagem, então é sempre agradável, é sempre um prazer ensinar pessoas assim, ainda que possa haver alguma dificuldade. Nós somos aprendizes. O Senhor Supremo é um educador. E a depender de qual é a nossa posição diante desse educador, essa experiência pode ser agradável ao educador ou não. Nós podemos ser pessoas evitáveis ou não. O que nós queremos, de fato? Nós queremos ser pessoas agradáveis e não evitáveis. Então, nós temos que aprender a nos educar e a sermos autodidatas no processo de autodisciplina, de educação, para não transferir à pessoa suprema a tarefa ingrata de puxar a nossa orelha, de nos corrigir com uma varinha na mão. Isso chama-se karma. Tá? Então, para essa pessoa ter que aplicar o karma sobre nós, é obrigar essa pessoa a agir de uma maneira que talvez não fosse agradável para esse educador. Então, o que nós temos que fazer? Assumir a nossa responsabilidade kármica e nos autoeducarmos como autodidatas, como pessoas que assumem a responsabilidade da autoeducação, liberando assim o Senhor Supremo de ter que fazer esse papel ingrato de nos educar. Isso é agradável, né? O Srimad Bhagavatam, então, tem um mantra, uma orientação que vai dizer o seguinte: Etate no campan sushamik shamano, bhujana evatma kripan vipakan. Viva vak vapurbi vidadana maste, diveta yamukte prade sadhaya vak. Então, a tradução é a seguinte: quem é a pessoa que que é agradável para Deus? Quem é a pessoa que é elegível para liberar-se do samsara? Aquela pessoa que assume para si mesmo a responsabilidade de seus próprios atos passados. Aquela pessoa que não se lamenta, que não acusa a criação, as outras pessoas, ou o Senhor Supremo, pelos seus próprios sofrimentos, mas que admite publicamente que, devido aos seus atos passados,
ao uso do livre-arbítrio, ao abuso da autoridade em suas vidas passadas, está vivendo o seu próprio karma. E que enquanto ela honestamente admite perante as autoridades e perante si mesma de que ela é responsável por si mesma, mas continua oferecendo respeitosas reverências ao Senhor Supremo com a mente, com o corpo e com as palavras, essa pessoa é agradável diante do Senhor Supremo e é um candidato elegível para a liberação. Por quê? Porque essa se tornou o seu direito legítimo por conquista e merecimento. Tá? Então, essa é a orientação. Por isso, aqui embaixo, está sendo dito, em tal estado de espírito, o santo nome do Senhor pode ser, né, entoado constantemente. Por que constantemente? Porque quando nós estamos entoando constantemente os santos nomes, ou seja, de forma linear, isso indica que nós já somos capazes de sermos autodisciplinados, de sermos responsáveis pela nossa própria disciplina. Né? Então, nós assumimos a responsabilidade do nossa própria cura, do nosso tratamento pessoal. Então, somente uma pessoa madura, responsável por si mesma, é que conseguirá fazer de forma linear o processo de autoeducação, de autopurificação, de autocontrole emocional. Então, para alcançar esse estado de espírito, de maturidade pessoal, a ponto de manter-se constantemente se tratando, se limpando, se purificando, ela tem que ter uma certa maturidade. Né? Por exemplo, por que você vai todos os dias ao banheiro banhar-se, tomar banho? Porque você alcançou uma maturidade, independência pessoal. E por que quando você era criança não era assim? Se a mamãe deixasse, você burlava o banheiro e você não tomaria banho, ou você não faria suas higienes pessoais, eventualmente você faria, outro dia não, quando você tivesse afim você faria, e quando você não tivesse, você não faria. Por que essa bipolaridade infantil? Porque você era ignorante e infantil, você não tinha maturidade. Nós não tínhamos maturidade. Mas devido à nossa maturidade, nós sabemos que banhar-se, fazer as higienes pessoais é uma questão de autodisciplina pessoal e de segurança pessoal. Então, enquanto as autoridades, os mestres, têm que pedir para nós, olha, não mate, olha, honre os seus pais, sabe? Olha, faça isso, faça aquilo. Enquanto as autoridades são obrigadas a dizer coisas básicas para nós, significa que nós somos infantis. Quando nós amadurecemos, nós sabemos aquilo que nós temos que fazer. Isso também é humildade. Isso é humildade. Humildade, principalmente humildade, no nosso caso, não é nós fingirmos que somos bonzinhos, que somos tolerantes em relação ao mundo e às pessoas ao nosso redor. A principal atitude de humildade, do nosso ponto de vista, da nossa condição existencial desse momento, é admitir que nós temos, né, uma doença chamada ignorância, que nós temos que curar e tratar. Isso é humildade. Enquanto nós pensamos que nós somos seres superiores, imortais, assim, que não há essa possibilidade para nós, que nós somos permanentes, enquanto nós temos esse orgulho de pensar que nós somos assim, estáveis, nós estamos correndo um risco sério de voltar a passar por todo esse processo que nós estamos passando, devido àquilo que nós chamamos de avidya, ignorância ou arrancara, o falso ego, a falsa concepção do ego. Então, ter noção da nossa condição de enferma do ponto de vista existencial é humildade, né? Porque olha só, deve-se cantar no estado do espírito humilde, considerando-se inferior a uma palha na rua. Observem uma palha na rua. Como é o comportamento de uma palha na rua? Tá? Você está caminhando, alguém capinou o jardim e tem grama ali no chão. É uma palha. Você está passando, caminhando, você pisa sobre a palha, outras pessoas pisam sobre a palha, e a palha permanece absolutamente inerte, sem movimento nenhum, sem reação nenhuma. É uma tolerância absoluta, basicamente. A gente tem que levar em consideração que nós não somos capazes, de forma alguma, de ter esse posicionamento, primeiramente, tá? Porque nós temos consciência, a palha não tem consciência. E devido ao fato de nós termos consciência, as nossas reações são sempre fundamentadas em estados de consciência.
tá? Então, nós sempre vamos ter uma reação de defesa. E, principalmente, quando nós estamos na posição de meros, vamos dizer, de meros conceitos básicos, a gente vai... Só um minutinho, pessoal. Um segundinho, por favor. Então, é simplesmente uma reação emocional. Agora, quando você é um educador, por exemplo, quando você tem filhos, você tem alunos, esse comportamento de uma palha, ele é absolutamente improdutivo. Né? Vou dar um exemplo bem simples. O caso, por exemplo, de Jesus Cristo, que é um caso conhecido, ou de São Francisco também, ou a Madre Teresa de Calcutá, o próprio Gandhi, enfim, casos de pessoas que são educadores. Quando Jesus entrou no templo, por exemplo, e quebrou todo o templo, e ele dizia para as pessoas, vós sois como víboras, né, e tal, etc. Isso não é muito parecido com uma palha na rua, mas ao mesmo tempo é um ato de humildade. Por quê? Essa pessoa, ela é um educador. O educador, ele vai sempre se arriscar a sua própria reputação, a sua fama, vai arriscar a sua integridade pessoal para o bem-estar daqueles que devem ser educados. Então, humildade, assim, a humildade, por exemplo, quando eu vou dar aqui uma referência, o meu pai, ele teve problema de alcoolismo. Então, para auxiliar meu pai a superar esse problema, nós fomos, então, participar da sociedade do AA, dos Alcoólicos Anônimos. Eu acabei integrando essa comunidade. E faço parte dessa comunidade há alguns anos. E tem dos 12 passos, são 12 passos que nós observamos, né, que nós estudamos esses 12 passos constantemente. Um dos passos vai dizer a respeito do reinventário moral, que a pessoa tem que ter a humildade de admitir que é impotente perante a doença, que é o alcoolismo. Sim, metade do tratamento consiste em a pessoa ter a humildade de admitir perante, né, a força superior, perante o Senhor superior, independentemente de qual seja a sua concepção dessa força superior ou desse poder superior, admitir perante esse poder superior a impotência pessoal diante daquela doença que é o alcoolismo, que é uma doença progressiva e fatal. O tratamento só começa a ser real a partir do momento em que a pessoa admite em si. Tá? Então, isso é humildade. É uma das características da pessoa que adquire sabedoria, que é a humildade. Né? Então, humildade, ser mais tolerante que uma palha na rua, é uma hipérbole, evidentemente. Tá? Sabe quando você, por exemplo, quer ganhar, digamos, uma bicicleta, né? Mas aí você chega no seu pai ou na sua mãe e diz, me dá uma moto de presente se eu passar de ano. Então, ele vai dizer assim, não, uma moto é muita coisa, mas eu posso dar uma bicicleta. Bom, tudo bem, era isso que você queria. Então, você entra com uma hipérbole, com uma hipervalorização, ou então você quer vender, sei lá, o produto custa R$100, aí você coloca lá, R$150, mas na promoção é 100. Então, você consegue exatamente aquilo que você quer. É mais ou menos assim. Ser mais tolerante que uma palha na rua, é lógico, evidentemente, que nenhum educador vai exigir esse nível de assertividade do seu aluno. Porém, se ele conseguir que o aluno entenda que ele é um paciente, já é o suficiente, já alcançou um grande resultado. Então, assim, nós temos que ser humildes, tá? Mas nós, nas nossas relações interpessoais, a gente observa que nós não temos essa humildade absoluta, a qual, teoricamente, né, é exigido dos santos, das pessoas muito elevadas. Nós temos reações emocionais bipolares fundamentadas nas fragmentações humanas, bem como na interferência da Lua sobre a nossa psique. Nós temos essas realidades aí, tá? Então, partir de uma admissão real do nosso problema e partir do ponto de vista pragmático do nosso problema em si é a humildade que se espera de nós. É o estado de espírito que se espera de nós, porque quando nós sabemos que nós temos uma doença, que é a ignorância, que é a instabilidade,
quando nós sabemos que essa doença ela é fatal, ela é progressiva e fatal, quando nós sabemos que essa doença ela nos prejudica e prejudica todos ao nosso redor, por exemplo, no caso do alcoolismo, por exemplo, é uma doença progressiva, fatal, que destrói a pessoa e destrói a família da pessoa ao redor. Então, ela é destrutiva coletivamente. É uma doença, né, ruim. Então, assim, as pessoas muitas vezes conseguem libertarem-se dessa doença muito mais em função do sofrimento que ela causa às pessoas, membros familiares ao redor. Tá? Então, semelhantemente, a nossa ignorância, né, ela é prejudicial para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Ela prejudica, ela maltrata, ela magoa, ela ofende as pessoas que estão ao nosso redor. Então, entender que nós temos um problema, e esse problema chama-se inconstância, ou bipolaridade, fragmentação, infantilidade existencial, é humildade perante a criação, é humildade perante Deus, porque no momento em que nós sabemos que nós somos responsáveis pela nossa própria cura, nós estamos sendo compassivos com Deus. Porque nós não estamos transferindo para Deus o dever ingrato de pegar uma varinha na mão, que é o chamado karma, para nos obrigar a sermos maduros. Isso é compaixão de Deus. Quando um filho ele tem uma autodisciplina, ele é autoeducável, ele é gentil, ele está poupando os seus pais de serem pessoas temperamentais, fortes, intensas no processo educacional. Então, um filho educado é um filho compassivo com seus pais. É um filho que pode ser amado. Nós amamos pessoas compassivas. Um filho rebelde, assim, uma filha orgulhosa, temperamental, agressiva, sabe? Assim, orgulhosa ou orgulhoso, é um filho que causa sofrimento aos pais. Esses pais precisam estar o tempo todo em estado de alerta, em estado de tensão para educar esse filho. Então, compromete a qualidade do amor. Quando é que esse pai, essa mãe, vai poder chegar, abraçar esse filho e dizer: filho, filha, eu te amo de todo o meu coração, você me dá muitas alegrias. Quando, na verdade, a pessoa é rebelde, mal educada, agressiva, desrespeitosa, não tem espaço para essa relação afetiva integral de abrir o coração e dizer: eu te amo, porque a pessoa obriga o pai ou a mãe a ser um educador e compromete a qualidade amorosa da relação. Compreendem isso? Então, vocês compreendem que ser uma pessoa disciplinada é ter compaixão de Deus? É possível ter compaixão de Deus? É possível, sim. Não é só possível, como é necessário ter essa compaixão do Senhor Supremo, justamente pelo fato de que você poupa essa pessoa de ser um educador. Quando nós somos rebeldes, ignorantes e indisciplinados, nós estamos obrigando o Senhor Supremo a ser um educador. Ele não consegue ser um amigo. Ele não consegue ser uma pessoa acessível, carinhosa, porque ele tem que estar sempre com uma varinha na mão, com atenção, com tensão, para educar esse filho rebelde, mal criado, mal educado. Humildade é saber que você é responsável pela sua educação pessoal. Essa humildade todos nós podemos ter. Essa humildade absoluta de que uma pessoa, se bater no seu rosto, você deve virar o rosto para que ela bata na outra, só é possível se você for um yogi absolutamente hermético, individualizado na sua busca mística pessoal, e você não tiver, vamos dizer assim, contas para pagar, responsabilidades sociais, contratos sociais a serem definidos. Se você se retira da humanidade e, ao mesmo tempo, você como que rejeita a humanidade, então você pode aceitar da humanidade qualquer comportamento, qualquer relacionamento, porque você não tem interesse efetivo mais nela. Você não tem contratos sociais com ela. Não é funcional para a esmagadora maioria de nós. 99,99% de nós não temos essa definição de realidade. Nós vivemos com filhos, com pais, com parentes, com vizinhos, com governos, com comunidades. Então, humildade, no nosso caso, é entender que nós temos uma bipolaridade emocional que causa sofrimento aos demais ao nosso redor. Nós temos uma fragmentação
Nós temos uma negligência pessoal com a nossa limpeza pessoal, com o nosso tratamento pessoal, com o nosso comportamento pessoal que causa sofrimento aos demais ao nosso redor. Isso é humildade. É quando você admite, quando nós admitimos que nós somos um problema para os demais, nós passamos a nos tratar, a nos curar, a nos cuidar. Né? E aí, para finalizar aqui, assim, ser tolerante como uma árvore. A árvore, o que é a árvore? A árvore está lá, né? O lenhador vai, corta a árvore, e a árvore oferece sombra, frutos, e o lenhador vai e corta ela, e ela ainda oferece os galhos para serem utilizados como combustível para produzir alimentos. O que significa isso? Ser 100% produtivo, altruísta e benéfico para os demais, mesmo quando você está numa situação desfavorável, em que você está sendo atacado, perseguido, maltratado, etc. Ter um comportamento humilde, sabendo que as dificuldades pelas quais você passa na vida tem uma função didática de te dar uma oportunidade de evoluir com aquele problema todo, porque aquele problema todo que você tem não é causado pelos demais. O principal responsável por aquilo somos nós mesmos, porque nós criamos o nosso karma. Então, a tolerância diante do karma, admitir que o nosso karma, isso também nos permite trabalhar para melhorar o nosso karma. Trabalhar, ou orar, ou se esforçar para melhorar o nosso karma é um direito que nós temos também. Mas enquanto nós trabalhamos e para melhorar o nosso karma, nós praguejamos ou amaldiçoamos o nosso karma como se ele fosse resultado da culpa dos demais, é simplesmente um orgulho, que é uma rebeldia da alma, que é uma falta de humildade em admitir que aquela situação é consequência do mau uso do livre-arbítrio nas atividades e atos passados. Não quer dizer que você tem que se conformar com o seu karma. Você pode e você deve lutar para melhorar o seu karma, sim, que é assim que você evolui. Mas enquanto você evolui na purificação do seu karma, praguejar, amaldiçoar o mundo, se ressentir com o mundo, se colocar numa posição de vítima, de coitadinho, porque o mundo é malvado com você, é simplesmente uma vaidade que reflete a falta de humildade em admitir que você é o principal responsável por isso. Infelizmente, essa é a nossa condição infantil, bipolares e adoecidas. É isso que se chama de alma condicionada. Essa é a nossa condição, almas condicionadas. O que quer dizer enfermas, bipolarizadas, adoecidas e orgulhosas. Então, simplesmente entender que essa condição é uma condição que nos afeta, nos dá a chance de começar o nosso tratamento real. E a preocupação com esse tratamento real nos torna pessoas agradáveis, porque isso significa compaixão perante o Senhor Supremo, compaixão com a humanidade, compaixão com os demais ao redor, compaixão com Deus, ter compaixão de Deus, que não será mais obrigado a fazer um papel ingrato de um castigador, sei lá, o karma, né? É isso. Tá? Então, humildade que está sendo exigido nesse verso é esse tipo de humildade, é essa humildade real que nos cabe. E sabendo disso, nós conseguiremos entoar ou cantar os santos nomes do Senhor constantemente, porque nós não vamos ser assim hipersensíveis a qualquer variação. Independentemente se nós estivermos alegres ou tristes, enfim, nós permaneceremos tomando o nosso remédio para a nossa cura pessoal. Por isso que o foco no sadhana, ele é tão importante. Por isso que nós sempre focamos no sadhana como referência principal, porque o sadhana, ele nos mantém responsáveis pela nossa cura constantemente. Tá? Eu vou interromper aqui, finalizar então a minha fala, tá bem? Para que a gente possa prosseguir aí na nossa direção da finalização do nosso sadhana de hoje. Tá bem, pessoal? Então, eu espero que, assim, enfim, esse nosso encontro de hoje tenha dado uma luz aí, né, naquilo que realmente é humildade. Não vamos, assim, sermos
hollywoodianos na ideia de humildade, porque não funciona. Você sabe que não funciona. Vamos colocar as cartas em cima da mesa, vamos jogar o jogo do jeito que ele é jogado na realidade. Não adianta fazer um teatro assim, hollywoodiano de humildade, se equiparando com pessoas absolutamente assim, únicas na história da humanidade e colocar isso como referência para nós. Porque sabe o que vai acontecer? Não vai dar certo. Você sabe disso. Então vamos ser realistas, né, no ato de humildade. Nós somos almas enfermas, nós somos almas orgulhosas e a prova disso é o espelho. É só olhar no espelho. Ah, mas Devananda, você é um falso acusador. Você não sabe como eu sou uma pessoa. Então tá, olha no espelho, me diz o que você vê no espelho. Um ser humano? Por que você nasceu como ser humano? Possivelmente você é uma alma condicionada. O espelho prova isso. E por alma condicionada significa que você não adquiriu ainda o conhecimento suficiente para libertar-se daqui. E por que você não teve acesso ainda a esse conhecimento que permite com que você se liberte? O que justifica você não ter acesso, né, assim, às informações que te dão condições de você sair? É porque talvez você seja um paciente na clínica. E como é que faz, então, para sair? Bom, vamos tomar o remédio? Vamos tomar o remédio? O sadhana alivia a nossa dor da convivência nessa prisão que é a clínica. O conhecimento é que cura a nossa doença, chamada ignorância, avidya. Eu sei que todos vocês são pessoas muito ocupadas, não tem tempo para praticamente nada, mas infelizmente, né, essa falta de tempo é um orgulho. Por quê? Porque o tempo que você usa não é seu. Você vai partir do princípio de que o tempo que você tem é seu, não é seu, é propriedade do governo. Você está utilizando propriedade do governo para fins pessoais e negando ao governo o retorno, que seria, no caso, né, sei lá, o imposto da utilização do seu produto. O tempo que você usa não é seu. Você parte do princípio de que o tempo que você tem é seu. Por quê? Porque nós, como almas condicionadas, queremos dominar a propriedade que não nos pertence. Dominar o corpo, dominar o tempo. O tempo não nos pertence, nós utilizamos o tempo. O tempo é um produto que o proprietário desse produto é o governo. Agora, nós utilizamos o tempo para fins pessoais e negamos usar esse tempo para o governo. Isso significa o quê? Fazer um caixa 2. Vocês já ouviram falar nisso daí? Quando um funcionário faz caixa 2, e quando ele é pego, ele vai para a cadeia. Chama-se samsara essa cadeia. Renascimentos. Então, esse argumento que nós temos de que eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado, estou fazendo muitas coisas, eu não tenho tempo para cultivar conhecimento acerca do Supremo, esse argumento é simplesmente definindo que você está usando o tempo, que é do governo, para propósitos pessoais. O que significa isso? Mais cedo ou mais tarde, a malha fina te pega. E aí como é que fica? Tem que pagar os juros, tem constrangimento público, volta para o samsara. Então, seja humilde em admitir que o tempo que você está usando não é seu, é propriedade do governo. Então, separe algum tempo para demonstrar ao governo que você está agradecida de poder usar os produtos do governo benevolentemente e ofereça ao governo um pouco desse tempo de volta, porque esse tempo não é seu. Isso é humildade. Admitir que as coisas não nos pertencem é humildade. É a humildade que nos cabe. Essa humildade hollywoodiana, de filme, de drama, de romance, essa humildade é uma vaidade nossa. É só para a gente se sentir humilde. Não é assim que funciona na realidade. Humildade é admitir que nós não somos proprietários daquilo que nós utilizamos e que nós devemos demonstrar com gratidão e respeito que nós sabemos que essa propriedade não nos pertence e que nós estamos satisfeitos de poder utilizá-la de maneira consciente. Isso é humildade, humildade prática. E aí sim, para finalizar agora,
Imagina que seu amigo ou sua amiga pega o seu carro emprestado, usa mal o carro, bate, arranha o carro, entrega o carro sujo, mas aí vem e te dá um abraço, poxa, você é meu amigo, querido e tal. Então, e você fala, você poderia, por favor, levar minha mãe no médico? Poxa, infelizmente não tenho tempo, ou não vai dar dessa vez. Como é que você se sente? A pessoa usa o seu carro, usa a sua propriedade, entrega com avarias, e você pede uma gentileza e a pessoa diz que não pode? Como assim? Como é que você se sente? Entende? Nós usamos o tempo do governo, usamos o tempo à nossa disposição, e nós não temos tempo? Como assim? Que tipo de comportamento é esse? Como é que a outra pessoa se sente em relação a nós quando dizemos que nós não temos tempo? Estranho, né? É esquisito, né? Então vamos ver direitinho aí para ver como é que os passos que nós estamos dando, porque afinal de contas, aqueles que querem ter uma posição em que possa ser visto de forma agradável perante o Senhor Supremo, tem que avaliar o comportamento pessoal em relação à utilização dos bens e das propriedades desse ser, que disponibiliza tudo de forma benevolente. Acho que não é bobo, não. Eu acho que essa pessoa não é assim tão sonsa como nós pensamos. Tanto é que o samsara existe, né? O samsara é a prova de que essa pessoa não é sonsa. Ela é uma pessoa boa. Ela não é boba. É diferente. Então nós podemos ser pessoas boas, mas não bobas. É diferente. Amor com firmeza. Então, a prova de que essa pessoa não é sonsa é o samsara e o espelho. O espelho é a evidência mais clara de que essa pessoa não é tão sonsa, tão disponível quanto nós pensamos. O ideal é sermos humildes e termos honestidade de admitir que essa pessoa é uma pessoa inteligente. Ok? Muito bem. Então, nós seguimos aqui. Eu vou deixar vocês, tá? Na sala. Vou deixar vocês na sequência com a Devi. Vou me despedir por aqui. Quero agradecer aí a atenção de todos vocês e gostaria de, né, assim, me desculpar aí se em algum momento eu fui invasivo ou contundente, mas é um risco que nós assumimos com gratidão no coração, porque, afinal de contas, como é dito, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. A alma é imensa, né? A alma é infinita, a alma é eterna, então vale a pena, ok? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.